Meus caríssimos irmãos, meus amigos, pela infinita misericórdia de Deus, estamos juntos mais uma vez. O nosso propósito é falar-lhes das verdades contidas na Bíblia Sagrada, a infalível Palavra de Deus. Mais um vídeo e eu tenho certeza absoluta que Deus vai falar com todos nós. Onde quer que você esteja, meu irmãozinho, meu amigo, aquele abraço e aquela saudação com a paz bendita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já se inscreveu em nosso canal? Parabéns, muito obrigado. Mas se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Continue compartilhando com seus amigos, dê aquela apertadinha no sininho, deixe o seu like e faça aquele comentário. Amém por isso? Meus amigos, o nosso trabalho vai continuar. Estamos aqui no mês de dezembro, não é verdade? Está chegando aí o final do ano e no ano de 2025 nós esperamos contar com a audiência de vocês. Mas também nós vamos precisar da ajuda financeira de vocês para que este trabalho tenha a sua continuidade. Este trabalho, ele vai continuar até Jesus voltar. É este o nosso grande projeto, é este o compromisso com o nosso Deus. Você pode contribuir com qualquer importância que o Espírito Santo tocar em seu coração. O aplicativo aí, o nosso Pix, está aí, tá? Para todos que têm o desejo no coração de contribuir com a obra de Deus aqui nesta terra. Graças a Deus. Agora, meus amigos, nós vamos para aquele momento mais precioso do programa. É a hora da verdade. É o momento em que nós vamos meditar na infalível Palavra de Deus. E hoje, um texto bem simples, mas que tem um grande significado para todos nós. Vamos hoje falar sobre a parábola do grão de mostarda, que está no Evangelho de Cristo Jesus, conforme escreveu São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31, lembrando que esta mesma parábola também está no livro de São Marcos e também no livro de São Lucas, tá certo? Então vocês podem também, além de vocês ouvirem hoje a leitura desse texto, vocês podem em casa, tá? Localizá-la no livro de São Marcos e também no livro de São Lucas. Está bem assim? Então pronto. Então prepare o seu coração agora, porque a pastora Sara Freitas vai fazer a leitura de São Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Muito bem. Graças a Deus, que texto lindo, que texto maravilhoso. E nós vamos, com a permissão do Espírito Santo, meditar no texto. Vamos aprender com Jesus qual o propósito dele, o que era que ele estava querendo dizer com esta parábola do grão de mostarda. Amém? Para melhor compreensão do texto, bastante curtinho, mas a gente divide para facilitar. Nós fizemos aqui 3 tópicos e vamos, com certeza absoluta, em nome de Jesus, discorrer sobre eles. Vamos agora para o primeiro tópico. O grão de mostarda. O grão de mostarda. Para quem não sabe, a mostarda ela é uma hortaliça. É uma hortaliça. Quem nunca comeu um cachorro-quente gostoso, né? Com mostarda, com ketchup, não é assim? Pois é, aquela mostarda lá aquele tempero gostoso lá do cachorro-quente é extraído da semente, tá? Passa por um processo industrial, é claro, mas é tão gostoso, sabe por que é tão gostoso? Porque
foi algo criado por Deus. Tá? Tudo que existe na face desta terra foi criado por Deus. As plantas, né? A mostarda é uma planta, é uma hortaliça. E outro detalhe sobre a mostarda. A semente, que inclusive Jesus fez uma referência quando ele decretou a morte daquela figueira, e os seus discípulos ficaram perplexos, porque a figueira se secou. E Jesus disse, olha, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês poderão falar a este monte, que eles estavam em frente ao monte, e mandá-lo para que ele se transporte para o meio do mar. Isto vai acontecer. E nada para vocês será impossível. Então, Jesus estava fazendo alusão de quê? Da fé. Tá? Comparando a fé com um grão de mostarda. Por mais pequenina que a fé da pessoa seja, não precisa ser grande não. Aí Jesus disse, olha, basta que a sua fé seja do tamanho de um grão de mostarda. Você quer saber? A medida de um grão de mostarda é tão pequenininho. Imagine aí 1 centímetro. Pois é. No máximo, um grão de mostarda mede 2 centímetros. Milímetros. 2 milímetros. É muito pequenininho. Não é verdade? Pois é. Então, aí está o segredo. Tá? Então, a mostarda, por isso que Jesus contou a parábola de um grão de mostarda para nos ensinar algo a respeito do reino de Deus. Está bom assim? Muito bem. Então você já entendeu porque Jesus falou do grão de mostarda, comparando com o reino de Deus, tá? Tanto é que ele diz que o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. Então ele estava comparando, tá? E continua hoje do mesmo jeito o reino de Deus sendo comparado com um grão de mostarda. Só para vocês terem uma ideia, a Assembleia de Deus hoje tem milhões de seguidores, de membros, no Brasil e fora do Brasil. Em mais de 150 países está a Assembleia de Deus. Mas sabe como ela começou aqui no Brasil, aqui em Belém, no Pará? Com 2 pessoas, 2 grãozinhos de mostarda, Daniel Berg e Gunnar Vingre. Aqueles 2 grãozinhos de mostarda, Deus os multiplicou e hoje nós somos milhões espalhados neste planeta Terra. Não é uma bênção? Dá para glorificar a Deus por isso? Eu dou glória a Deus porque este grão de mostarda, aqueles 2 grãozinhos, se multiplicaram tanto que hoje está aqui o pastor Jairo sendo consequência da multiplicação daqueles 2 grãozinhos de mostarda. É uma maravilha, não é? Muito bem. Vamos agora para o nosso segundo tópico da mensagem de hoje. A semente foi semeada no campo. A semente foi semeada no campo. O campo aqui, no caso, é o mundo. É o mundo. Por isso que Jesus disse, ide por todo mundo. É por isso que o nosso projeto, o nosso canal é o quê? Ide e pregai. Ide e pregai, porque está escrito. Por isso é que eu sempre tenho dito que Jesus é o dono aqui deste canal. Porque foi ele quem disse. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então o campo aqui da parábola é o mundo. Tá? Começou pequenininho com 2 grãozinhos. E agora, esses 2 grãozinhos de mostarda se multiplicaram e é este o segredo. E hoje, o grão de mostarda continua sendo pregado ao mundo inteiro e para a glória de Deus, através da internet, através deste canal, ide e pregai. E vamos fechar a mensagem agora com o tópico número 3. O crescimento do grão de mostarda. O crescimento do grão de mostarda, pastora, leia o texto bíblico aqui desse terceiro tópico. O qual é realmente a menor de todas as sementes,
mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Muito bem. Quero apenas um detalhezinho aqui no texto, que o tradutor, ele colocou que a mostarda, né, é a maior de todas as plantas. Mas, na verdade, a mostarda é a maior de todas as hortaliças. Tá bem assim? Assim, um pequeno detalhe aqui sobre a tradução, tá, meus irmãos? Muito bem. Mas vamos falar agora sobre a multiplicação do grão de mostarda. Então, um pequenino grão de mostarda, que foi lançado no campo, se multiplicou tanto, que Jesus diz, cresceu tanto, que até as aves dos céus, que são os passarinhos, fazem os seus ninhos nos galhos, nos ramos da planta chamada mostarda, que começou com uma sementinha de no máximo 2 centímetros de 2 milímetros, digo melhor, de circunferência. Então, meus amigos, e ela cresce entre 2 até 3 metros de altura, segundo os especialistas na área. Muito bem, mas qual é a aplicação espiritual para nós hoje? Vamos tirar o proveito da parábola ensinada por Jesus. Meus amigos, eu passei por esta experiência. Fomos missionários ali no Baixo Amazonas. Fomos ali para abrir um trabalho do zero. Era eu, a minha esposa e o nosso filho Jairo Freitas, que hoje é pastor. Também faz parte aqui do grão de mostarda, do crescimento do grão. Pois é. Então, de 3 pessoas, Deus multiplicou tanto que hoje são centenas, né? Centenas, e quem sabe milhares de pessoas, porque não tem como controlar. Nós tínhamos ali um programa de rádio que atingia em torno de 300 quilômetros de diâmetro. É muita coisa, tá? Então, a gente não tinha como saber quantas pessoas se converteram de verdade. Mas na cidade, né, centenas de pessoas se converteram porque o grão de mostarda foi lançado ali. Pois é, mas voltando aqui à parábola, o que me chama a atenção é que as aves dos céus fizeram seus ninhos, segundo o que Jesus ensinou. Então, essas aves dos céus, meus prezados amigos, fala do grande crescimento. Tá? Agora, aves dos céus. Para alguns, aquelas aves dos céus significa que o evangelho cresceu tanto que hoje há muitas falsas doutrinas, já previstas por Jesus, que nos últimos dias apareceriam falsos mestres, falsos profetas, que enganariam a muitos e, se possível, até os escolhidos. Então, a parábola do joio e do trigo, a gente faz uma associação aqui agora. Foi plantado o joio, mas o trigo também foi plantado por Satanás. Então, o joio simboliza também as falsas doutrinas. Então, as aves do céu aqui também simbolizam as falsas doutrinas que a Assembleia de Deus hoje tem mais de 100 anos. Nestes 100 anos, muitas aves fizeram os seus ninhos pegando carona, né? Pegando carona aqui desse grão de mostarda que foi lançado em Belém do Pará. E, lamentavelmente, muitas falsas doutrinas, muitos falsos mestres, muitos falsos profetas têm se aproveitado. Mas, quando chegar o tempo da colheita, aí, como diz lá na parábola do joio e do trigo, o trigo será recolhido no celeiro, mas o joio será amarrado e lançado no fogo. Então, é este o ensinamento de Jesus. Você começa com um pouquinho, tá? É sempre assim. Você vai, abre um trabalho ali num canto, numa esquina, aluga um prédio e tudo mais. Dentro de pouco tempo,
Aquilo que começou pequenino começa a se multiplicar. É a palavra do Senhor Jesus se cumprindo. É o grão de mostarda se multiplicando. Não importa que as aves venham, né, e até se aproveitem da situação, mas o importante é que o grão de mostarda seja semeado no campo. E como já disse há pouco, o campo é este planeta Terra que foi criado pelo nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Agora eu quero fazer uma oração por aquelas pessoas que entenderam a mensagem. Pastor, eu quero ser um semeador deste grão de mostarda que hoje é o Evangelho de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus, simbolicamente falando. Eu quero ser, pastor. Pois é. Mas para ser um pregador do Evangelho, você não precisa ser pastor. Mas você precisa ser filho de Deus, que é para você fazer a diferença. Tá? Porque o verdadeiro pregador do Evangelho, ele tem que viver o que prega e tem que pregar o que vive. Não pode ser hipócrita, não. Então, se você quer ser um pregador da boa semente e para que ela caia numa boa terra, então você tem que ser um discípulo de Jesus. Então, para ser um discípulo de Jesus, tem que aceitar a Ele como Senhor e Salvador. E aí sim, Ele vai lhe capacitar, porque Ele não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Vamos orar? Paizinho querido, em nome de Jesus, eu te apresento todas as pessoas, todos os nossos amigos que ouviram a tua palavra e que entenderam a parábola do grão de mostarda e que estão querendo ser semeadores. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento estas pessoas que estão arrependidas, que estão querendo ser discípulos de Jesus. Pai, perdoa seus pecados, registra os seus nomes no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua vinda. Assim seja. Amém. E agora nós vamos orar pela tacinha da bênção. O seu nome está aqui. Você está notando que a nossa tacinha aqui está enchendo, porque as pessoas estão mandando os seus pedidos. Mande o seu também. Na hora do comentário, você aproveita e faça o seu pedido. Está bem? Vamos colocar agora a nossa fé em ação. Não precisa ser grande, basta que a sua fé seja pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, conforme disse Jesus. Oremos. Senhor meu Deus, pela tua infinita misericórdia, a tua palavra está sendo pregada. Paizinho, agora eu quero te apresentar todas as pessoas cujos nomes estão aqui nesta taça. E o Senhor conhece todas estas pessoas, sabe o nome delas, onde elas estão neste momento. O Senhor sabe qual é a verdadeira situação. Pai, em nome de Jesus, seguindo os teus ensinamentos, eu mando uma palavra. Onde quer que você esteja agora, receba o toque de Deus, o toque do Espírito Santo e seja curado desta doença, seja ela qual for, esteja ela onde estiver alojada no seu corpo. Receba a cura agora, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai, também eu te apresento as pessoas que estão oprimidas por espíritos imundos, por demônios, que estão se aproveitando da debilidade física, mental, emocional e até psicológica destas pessoas. Demônios, deixem este corpo agora, em nome de Jesus. Também eu apresento as famílias que estão orando comigo agora. Em nome de Jesus, recebam. Todos que estão orando comigo agora, recebam o toque de Deus. Fiquem livres, fiquem curadas, recebam a bênção da vitória em nome de Jesus, amém e amém. Meus amigos, meus irmãos, estamos chegando ao final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho, pela audiência de todos vocês. Eu espero todos em nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele, somente a Ele, seja a honra,
a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém, amém. Aleluia!